Boa noite, amigos. Noite de lua cheia, dia 6 de junho. Hoje quero falar sobre uma resenha que está no meu blog, desse livro do professor Rui Maia, de Brasília, Letras Canibais. Então aqui, ó, minha resenha chama Comendo Rui Maia, o lobo do humanismo. Então aqui, ó, o livro é de 2004, editora Autêntica. É um livro inspirado em Oswald de Andrade e sua crítica ao messianismo filosófico e religioso. É um livro de um Nietzscheano, quem conhece bastante Deleuze, Foucault, que diríamos pós-modernos, né? Não gosto muito do rótulo, mas seria uma crítica do pós-modernismo ao Paulo Freire. Como ele é muito erudito, ele cita Sade, Daniel Cohn-Bendit, é interessante. Fascinante o livro. Então ele está interessado numa educação que não é para salvação. Ele não quer essa educação messiânica que seria inspirada em Cristo e Marx. Então Maia primeiro explica o ponto principal de sua crítica. Ele fala mal do humanismo e educação. Para tanto, ele busca subsídio nos textos de Nietzsche, Foucault, Deleuze, elege um ídolo para ser destruído, Paulo Freire. A crítica desse Nietzscheano a Freire vai no núcleo do seu pensamento, a concepção de que a educação precisa humanizar. Para Maia, o humanismo de Paulo Freire seria uma síntese entre marxismo e cristianismo, síntese essa que ele associa com o ecletismo que a filosofia brasileira tem como característica negativa. Então ele escreve isso sem refletir o fato que essa síntese também está em Oswald de Andrade, ou, por exemplo, Theodor Adorno também tem Nietzsche e Marx. Ele considera que Nietzsche nunca foi antissemita. Então, por exemplo, um livro como Porque Não Somos Nietzscheanos, tem vários autores, um dos autores, se não me engano, Alain Renaud, o Luc Ferry, considera que Nietzsche é um cara que critica os judeus, critica os antissemitas. Ele é muito versátil. Então não pode ir rápido com essa questão de que Nietzsche é antissemita. De que Nietzsche nunca foi antissemita. Nietzsche critica os judeus, critica os antissemitas. Então, mais grave é a insistência com que Maia abraça o horrendo conceito de totalitarismo de Hannah Arendt, monstro que só traz confusão para atacar a dialética hegeliana marxista. Esse conceito permite que se classifique nazismo, comunismo e imperialismo no mesmo conceito, a partir do qual se pode subentender que existia um nazismo de esquerda. O conceito de totalitarismo não aconselho ninguém usar, Arendt. Confunde totalitarismo com filosofia da totalidade. Esse conceito é um balaio de gatos. É o contrário do que a pedagogia deveria ser, no entender de Maia. Mais técnica, mais científica, mais atenta ao positivismo e à técnica. Os nietzscheanos também deveriam cobrar o rigor científico do próprio Nietzsche e submeter algumas de suas teorias à prova da verdade científica. Então ele cita favoravelmente o Fernando Henrique Cardoso. Graças à trajetória dele de professor, que é fraco, a presidente forte. Então, critiquemos a verdade e a razão, mas atiremos nosso martelo também sobre os tempos da deusa mentira, meus caros. A leitura que Maia faz de Freire é interessante justamente para que se possa conhecer melhor o pensamento de Freire, que demonstra notável sobrevida a essa crítica, o que torna o livro muito divertido. Pois quanto mais Maia bate em Freire, mais o pensamento dele rende e demonstra riqueza. Freire mostra saber que será objeto de uma crítica cruel. Por exemplo, quando define que os oprimidos têm como ideologia o masoquismo e os opressores se deliciam com o sadismo. Aí o professor Rui Maia aprecia Sade, então ele estaria, segundo o esquema do Freire, do lado dos oprimidos. Do lado do opressor, não dos oprimidos. Que o opressor, para ele, desenvolve um sadismo. O próprio Nietzsche, como se pode depender dessa leitura, não desconhece a dialética do senhor e do escravo e muito provavelmente pensou nela ao escrever sobre a moral dos senhores e a moral dos escravos. O resultado do empreendimento de Maia, em alguns determinados momentos, resulta em seu contrário. Ele demonstra a vitalidade do pensamento de Freire, que já traz o melhor que a vertente
de Nietzsche, Foucault e Freire têm a oferecer, que é a unidade na diversidade. Assim, a força de articulação entre Hegel e Marx. Salta aos olhos, em muitos momentos, que o pensamento de Nietzsche, se pode ser usado como lança a parar o coração do humanismo, precisa de Marx e Freud para atingir sua superação histórica concreta. Por exemplo, quando trata de Sócrates ou do socratismo, Maier responsabiliza um indivíduo pela decadência da cultura grega. Pois é, isso aí eu considero superado, né? Então não podemos dizer que só Sócrates sozinho é responsável pela decadência da tragédia da música. Com certeza é um fenômeno cultural. Sócrates é parte de um movimento. Se a cultura grega decaiu, é evidente que existe toda uma crise das estruturas econômicas e políticas que a antecedeu. É preciso, então, a moda de um alto ser, marxista anti-humanista, dissolver o sujeito Sócrates nas estruturas, desculpabilizá-lo. Para Adorno, em A Dialética e o Esclarecimento, o trabalho da razão contra o mito pode ser encontrado em passagens como a das sereias em Odisseia. Se o Sr. Maier é contra a dialética, temo que, embora de origem grega e heraclitiana, ele a associa unicamente com Sócrates, Platão, Hegel e Marx. Pois é, a dialética não é só desses seus oponentes, professor Rui. O autor orienta-se, então, a opor radicalmente Nietzsche a Hegel e seus seguidores, Freire a Hegel e seus seguidores. Ele associa Hegel com Marx e Freire. Ao recusar a dialética, não consegue negar Paulo Freire, de forma a agregar algo daquilo que está criticando. Ao tratar especificamente Paulo Freire, o tom do texto se torna ácido e irritado. Seus argumentos muitas vezes são cruéis e buscam degradar o pensamento de Freire, chegando a chamá-lo de Eurotupiniquim, Brazilian Jazz, Chico Xavier. Ao tratar de Marx, cuida de fazer a divisão entre jovem e velho Marx, assim como toma a distância dele, assumindo o ponto de vista de um marxiano, alguém que estuda Marx, mas não é marxista. Muito me apraz esse tipo de análise de Marx, mas gostaria de ver surgir os leninianos, estranianos, para a simples menção desses políticos remete imediatamente a uma filiação política do estudioso. Quando o Sr. Maier supõe que Freire, em Pedagogia do Oprimido, seja um gramsciano de centro, está mirando mais do que num pensador num partido, PT, cujo embasamento atual remete fortemente a Gramsci. Pois pode-se ler em Pedagogia do Oprimido a posição claramente de esquerda revolucionária. Fala-se de Che Guevara, na Revolução Cultural de Mao Tse-tung, no padre guerrilheiro Camilo Cienfuegos. A evolução de Paulo Freire, como de educação com forma de liberdade para a pedagogia do oprimido, seria no sentido de deixar o hegelianismo nacional desenvolvimentista para uma radicalização política marxista que se aproxima do maoísmo e do guevarismo. Maier, para poder afastar a peste de reacionário, uma vez que esse livro dirige de espada desembainhada contra o humanismo marxista, declara-se revolucionário na linha de Georges Sorel, teórico que, inspirado em Nietzsche, admirava tanto Proudhon quanto os monarquistas. Essa posição política parece ser pseudo-revolucionária, ou seja, próprio de um capitalista que deseja um capitalismo desenvolvido e critica o capitalismo com os valores desse mesmo sistema. Competitividade, livre iniciativa, o individualismo e a meritocracia. Conclusão. O livro Letras Canibais é uma original e muito boa iniciativa de criticar o humanismo e a educação. O livro passou praticamente em brancas nuvens quando foi lançado em 2004. No entanto, apresenta uma contribuição que precisa ser analisada. O texto é muito melhor em criticar o seu objeto do que em propor alternativas, pois ele desmorona diante da chance anti-acadêmica de propor ciências super-humanistas e sonhar com uma educação para criar super-homens. De inspiração oswaldiana, ele termina devendo menos a Oswald que Foucault e Deleuze. Sem superar Nietzsche, faz uma leitura brilhante de seu pensamento e, ao colocá-lo contra Paulo Freire, faz a obra de Freire gritar, ranger, gemer e quase explodir, mas não sem que, para a irritação dessa crítica um tanto quanto sádica, deixe de desprender algum brilho. Para considerar a superação histórica concreta de Freire, talvez Maier precise remeter à síntese de Nietzsche e Marx presente em Oswald, assim como Adorno em sua dialética do esclarecimento. Ademais, faltou criticar e buscar a verdade científica das teorias de Nietzsche e antes de cobrá-la dos pedagogos e dos humanistas. Ok, então boa noite.